Você já chegou no seu momento que você não tinha nada pra dar, nem pros outros e nem pra você? Eu já. E o mais louco é que eu não percebia que isso estava acontecendo. Porque, tipo, por fora, eu tava dando conta de tudo, resolvendo, cuidando, ajudando todo mundo, estando presente. Mas por dentro, eu estava completamente esgotada. E o pior, eu achava que isso era normal, que tinha que ser assim, que era a minha obrigação. Esse vídeo aqui é pra você que vive no automático, que cuida de todo mundo e mal se lembra qual foi a última vez que você cuidou de você. Eu falo que comigo isso não aconteceu de uma vez. Isso não acontece de uma vez, né? Mas isso acontece no detalhe, no dia a dia, e aí você só percebe quando você está no seu limite. E se você se sente ou já se sentiu assim, cuidando de todo mundo, esquecendo de você, vivendo no automático, curte esse vídeo aqui, porque a gente vai ajudar a chegar em outras pessoas que também estão passando por isso, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem crescer. E aqui eu trago a minha jornada, a minha virada de chave, a minha transformação. Então já se inscreva aqui no canal também para você receber os meus outros vídeos. Sabe uma coisa que eu descobri? Que enquanto você não tem consciência do seu valor, de quem você é de verdade, você vai viver no automático. Você vai viver fazendo, resolvendo, agradando, falando sim pra todo mundo. E aí você esquece de se perguntar: e eu? Qual é a minha vez? Você também se importa, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque você aprendeu em algum momento da sua vida que cuidar dos outros é sua obrigação. Não uma escolha, uma obrigação. E aí você precisa identificar de onde que veio isso, de onde surgiu. Você tem que parar e observar. Pode ter vindo da família, pode ter vindo de um relacionamento, pode ser do ambiente que você cresceu. E aí, automaticamente, se você aprendeu a cuidar de todo mundo menos de você, isso vira o seu novo normal, entendeu? Então você precisa observar de onde que vem isso. E aí o que acontece? Você sempre vai se deixando por último, todo dia, sem perceber. Então, assim, o que começa a acontecer? Você se cancela, você começa a cancelar os seus planos para atender os planos dos outros. Você começa a engolir sapo, vamos dizer assim. Você engole o que você sente para não criar conflitos. E tem uma coisa que é muito forte, que você começa a se diminuir para caber. Por quê? Porque você começa a se adaptar sempre. E quando você vê, você já tá nesse ciclo vicioso aí, sabe? Sabe o mais perigoso disso tudo? O mais perigoso não é quando você tá claramente no limite. É quando você continua funcionando normalmente, mas você está completamente desconectada de você. Eu dava conta, eu resolvia, eu sempre tava ali, sempre tava. Só que no fundo, eu não me escutava, sabe? Eu não sabia o que eu queria. Tudo que eu fazia era no automático. Então, de certa forma, eu não tinha vontade própria, eu não tinha preferência. Ou seja, eu era sempre o que os outros precisavam. E isso é muito sutil, né? Porque não parece um problema. Mas é exatamente isso que te mantém travada. Porque você tá funcionando, mas você não tá vivendo. E aí, quando você para pra olhar de verdade, analisar a fundo, isso quase sempre tem uma raiz aí de algo bem profundo, sabe? Geralmente você tem medo de decepcionar, você tem necessidade de ser uma pessoa aceita, ou então você tem aquela crença que dá conta de tudo ao seu papel. E aí, sabe o que acontece? Você entra num ciclo sem fim. Você faz tudo para os outros, você se esgota, se frustra, mas continua fazendo. E aí, é porque você aprendeu o quê? Você aprendeu que isso é o certo, que isso é ser uma boa pessoa, mas ninguém te disse que você merecia estar em número 1 nessa lista. Tudo que eu tô te falando aqui, eu passei por isso, eu vivi isso. E a minha grande virada, eu acho que a virada principal, foi uma coisa bem simples, sabe? Que tudo mudou assim, foi quando eu aprendi que colocar limite não é egoísmo, é se conhecer. E já até falei isso em alguns vídeos, mas não é do dia pra noite, né? Mas a minha maior virada foi:
eu me conhecer. Porque quando você começa a se conhecer de verdade, por mais que isso leve um tempo, mas você precisa começar a se conhecer, você começa a enxergar o seu valor. Então, você vira a chave de todas as áreas da sua vida. No relacionamento, no trabalho, na família, em você mesma, né? E aí você começa a entender que as pessoas que ficam, elas ficam por você. Não só pelo que você oferece o tempo inteiro, não só pelo que você faz, não só pela sua disponibilidade, por você. E eu te falo que isso, assim, foi libertador pra mim. Mas ao mesmo tempo que foi libertador, eu falo que também foi assustador. Porque, de certa forma, aprender a se colocar em primeiro lugar, quando você vive no automático, no início parece egoísmo. Parece egoísmo, mas não é egoísmo, né? Então, assim, eu acho que o meu conflito foi aprender a me colocar em primeiro lugar pela primeira vez na minha vida. Foi aí que eu comecei a fazer esses pequenos ajustes, assim, no dia a dia, sabe? Não foi nada grandioso. Eu falo que foram micro ações todos os dias. É melhor você fazer um pouquinho todo dia, que aí você vai se moldando, né? Então, assim, as coisas que eu fiz, assim, que mudaram completamente. Eu parei de me doar por inteiro. Eu aprendi a colocar limite. E descobrir que o mundo não acabou por causa disso, tá? Você falar não, você colocar limites, o mundo não vai acabar por causa disso, não. Então eu comecei a respeitar o meu tempo. Eu confesso que isso foi um pouco difícil, até mesmo porque respeitar o meu tempo significa dizer não. Significa decepcionar alguém às vezes, significa escolher eu antes, e eu tinha muito medo disso, mas principalmente eu parei de achar que era minha obrigação dar conta de tudo. Quando você vira essa chave, que você entende que você não tem obrigação de tudo, tudo muda. Você tira uma mochila das costas, sabe? Quando você tá num morro, aí você tá com a mochila pesada nas costas, você chega no final, você coloca a mochila assim. É basicamente isso. Então, eu comecei com essas micro ações, eu comecei a me perguntar antes de qualquer coisa. Isso que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, o sim que eu tô dando, isso é por mim ou é pra cumprir uma obrigação que não é minha? Essa pergunta muda tudo. Eu vou repetir. Sempre que você for fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, você pergunta, isso é por mim? Ou é porque eu tô querendo agradar alguém, eu tô querendo cumprir alguma obrigação? Porque chega uma hora que a verdade é assim, você não está cansada, você está sobrecarregada emocionalmente, porque o cansaço, você deitou, você tomou um banho, você descansou, no outro dia sua vida segue normalmente, mas isso traz para você uma sobrecarga emocional. Então, assim, é diferente, entendeu? Porque descanso, você resolve descansando. Agora, a sobrecarga emocional, ela vem algo assim, muito forte, porque você tá vivendo uma vida que não é sua. Então, assim, você tá carregando o que não era para você carregar, você tá sendo responsável pelo estado emocional de todo mundo ao seu redor, mas você nunca pergunta assim, como eu estou? E eu? E a verdadeira mudança, ela só acontece quando você entende que você não nasceu para dar conta de tudo. Você não nasceu para dar conta de todo mundo. Você nasceu para dar conta da sua vida, gente. A nossa vida, ela já é assim, pelo menos a minha. Eu já acordo, se eu não matar um leão por dia, amanhã eu tenho que matar 2. E aí você vai matar o leão dos outros e vai deixar o seu acumular? Não dá. Então, assim, me conta aqui nos comentários com muita sinceridade. Em qual momento você percebeu que você estava deixando a sua vida de lado? Me conta um fato aqui que eu vou te responder. Me conta aqui, todo mundo também vai ali nos comentários. Eu acho essa troca muito legal. Comenta aqui. Qual momento que você percebeu que você estava se deixando de lado, né? Vivendo a vida de outra pessoa, vivendo no automático. E se a sua virada tá sendo aqui nesse vídeo, me conta aqui. E uma coisa que eu falo é que eu continuo convivendo com pessoas, é claro. Ninguém no mundo, gente, vive sozinho, tá? Eu não tô aqui pra radicalizar, né? Mas eu aprendi a me conhecer de verdade, eu aprendi a conhecer meu valor. Então, assim, quando você faz essas micro mudanças, né? Quando você se conhece de verdade, quando você conhece o valor, tudo muda. Então, assim, porque quando você faz isso, as pessoas certas, elas ficam na sua vida. Então, assim, aquelas pessoas que ficavam só pelo que você oferecia, elas vão mostrar quem elas são. Então, assim, não é sobre você se tornar uma pessoa fria ou distante. É sobre você se tornar uma pessoa inteira. Porque no final, eu percebi
que a minha vida e a sua vida só vai começar a mudar. A minha mudou, né? Quando eu parei de viver no automático e comecei a viver de verdade pra mim. Então, a sua vida só vai começar a mudar de verdade quando você viver por você. Quem ficou comigo aqui até o final e ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui, porque se você ficou comigo até o final, é porque você gostou do bate-papo, fez sentido pra você. E o YouTube, ele vai te entregar outros vídeos meus. Quando você se inscreve, ele entende que você gosta, né, desse tipo de bate-papo aqui, de desenvolver, de crescer na vida. E aí ele vai te entregar os meus conteúdos. Se você não se inscreve, ele entrega um, entrega outro, mas depois ele para de te entregar e eu vou sumir da sua vida. Eu não quero sumir da sua vida. Porque assim, eu já sinto que você é minha amiga. Quando eu tô aqui dentro do carro, eu sinto que você está aqui do meu lado, no meu banco. Então, se inscreva aí. Um beijo da Wellen Real. Tchauzinho!